Malta, faltam palavras para a gente descrever a revolta que a gente sente, né, testemunhando esse caso, muito chocante, realmente triste, né, pelas mulheres, a gente se sente. Agora, se não tiver uma punição, no mínimo exemplar, outros casos podem vir a acontecer. Esse é o centro da questão, Adriana. Também me faltam palavras, eu confesso a você que eu tenho que até me conter, eu tenho que pedir serenidade nesse momento, porque quem me conhece sabe que há muito tempo eu trabalho contra o que eu acho que é o maior mal do Brasil, que é a impunidade, e nunca eu vi um ato tão grotesco, tão repugnante como esse, e que mostra de forma exemplar a consequência da impunidade na nossa legislação. O que passa pela minha cabeça, Adriana, é o seguinte: se essa pessoa fez isso em uma sala de cirurgia, na frente de outras pessoas, inúmeras vezes, imagine o que acontece nesse país, em hospitais, em escolas, em creches, em asilos, né, pelo Brasil inteiro, e ninguém sabe e ninguém está vendo. E aí é importante lembrar o que vai acontecer com esse monstro. Eu acho que essa é a classificação correta. Ele deve ser enquadrado, se eu conversei com um juiz amigo meu, ele deve ser enquadrado no artigo 217 do Código Penal, por estupro de vulnerável. A pena máxima é 20 anos. E ele provavelmente vai ter direito à famosa progressão de regime, porque todos os criminosos brasileiros têm. Ou seja, ele não vai ficar nem 10 anos preso, na pior hipótese. Enquanto ele estiver preso, ele vai ter direito à saidinha, ele vai ter direito à visita íntima. Esse é o respeito que o Brasil tem pelas vítimas. Então, é nisso que a gente tem que colocar o foco nesse caso agora. A gente tem que se perguntar: como é que nós chegamos a esse ponto? O Brasil não vai punir esse monstro pelo crime que ele cometeu. Malta, a Adriana falava sobre a cela especial, porque ele tem curso superior, mas eu também te pergunto o seguinte, em relação ao Congresso Nacional, há quanto tempo o novo Código de Processo Penal é discutido pelo Congresso? Já foi até aprovado em comissões, mas por enquanto não foi à frente nas discussões em relação ao plenário. Tem outras propostas que fazem parte, né, do pacote anticrime, ainda do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, mas por que o Congresso não leva isso para frente? Tiago, existe no Congresso um lobby do mal que trabalha para criar sempre mais benefícios para os criminosos e suavizar as penas. Isso é uma tendência no Brasil que vem desde a última revisão do Código Penal de 1984. Nós vimos isso, por exemplo, isso é uma ideologia, é um conceito que se definiu no Brasil, que o criminoso é uma vítima que não teve oportunidade, e a lei é modificada para refletir esse conceito errado e beneficia todos os criminosos sem exceção. Nós vimos isso naquele comício em Diadema, nós assistimos um candidato à presidência da República do Brasil dizer exatamente isso, que o criminoso não teve oportunidade, que o criminoso sofre preconceito, que se ele tivesse oportunidade, ele não cometeria crime. E aqui a gente vê um médico anestesista cometendo um crime obsceno, repugnante, pervertido na frente de todos nós. Agora, essa crença que o criminoso é um pobre coitado, ela está dentro do nosso sistema judicial hoje. Então, é isso que tem que ser mudado. No Brasil se criou esse mito de que o importante não é punir, é ressocializar. A gente precisa colocar a responsabilidade onde ela está. São os principais líderes da esquerda brasileira que repetem isso todo dia. Então, é preciso chamar um deputado famoso aqui do Rio de Janeiro, né, que sempre diz que prisão não resolve, prisão não adianta. É preciso chamá-lo aqui e perguntar a ele: o que o senhor acha, deputado, que deve ser feito com esse anestesista? O senhor acha que a gente deve dar um curso de capoeira para ele, um curso de empatia com as vítimas e soltá-lo de novo das ruas? Porque essa é a realidade, Tiago e Adriana. Esse monstro, no máximo daqui a 7 anos, estará de novo nas ruas e eu não duvido nada que ele até consiga de volta a sua licença de médico e volte a trabalhar. Ele que está sendo investigado pode ter estuprado até 30 mulheres, não é? Inclusive, o caso só veio à tona porque a equipe de enfermagem desconfiou e resolveu filmar um desses estupros, né? Agora, ele, por ser formado em medicina,
por ter essa formação, ele pode ficar também em cela especial até lá, Mota? Porque ele foi recebido até sendo hostilizado pelos próprios presos em Bangu, lá no Rio de Janeiro. E por que a gente ouve tantos anos falar que a impunidade predomina no nosso país? Do que depende para essas leis realmente mudarem? Pois é, Adriana, o crime dele foi tão bárbaro que é rejeitado até pelos criminosos. Ele vai ter uma vida difícil, tem muita gente achando que isso é um castigo justo pelo crime que ele cometeu. Eu preferia que, para usar uma expressão que é a única que me veio agora e veio do meu coração, eu preferia que ele mofasse numa cela de prisão pelo resto da sua vida. Mas não é isso que vai acontecer. A resposta, Adriana, para a sua pergunta, por que a impunidade prevalece no Brasil? Porque se criou este conceito errado no Brasil de que o criminoso é um pobre coitado. Ele comete o crime porque ele não teve oportunidade, né? Então, se a gente não desmistificar essa ideia, se a gente não mostrar que isso é uma mentira, porque a esmagadora maioria dos pobres é honesta, trabalha, tem emprego, e, na verdade, eles são as maiores vítimas dos criminosos. Se a gente não acabar com esta ideia, a gente não avança no debate. É também importante sempre dizer que, nos últimos 40, 50 anos, a esquerda do Brasil levantou a defesa dos criminosos como uma das suas bandeiras principais. Então, qualquer legislador pode confirmar o que eu estou dizendo. Se no Congresso Nacional um parlamentar tenta endurecer a lei, ele vai encontrar diante dele um verdadeiro consórcio do mal, que é formado por advogados criminalistas, que é formado por ONGs especializadas em defesa dos direitos humanos, e aqui eu coloco entre aspas, que impede o endurecimento da legislação penal. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do pacote anticrime. A gente teve aqui no programa, há mais ou menos uma semana, uma juíza de São Paulo, a matéria era sobre extorsão pela internet, e a juíza dizendo que depois da aprovação do pacote anticrime, ficou mais difícil processar os criminosos que fazem extorsão. Ora, isso não é um pacote anticrime, isso é um pacote pró-crime. A gente esperava, Adriana, que neste momento em que aconteceu um caso bizarro como esse, as principais lideranças políticas viessem falar sobre a necessidade de endurecer as penas. Eu defendo, Adriana, a criação de um cadastro de criminosos sexuais. É como existe nos Estados Unidos. O sujeito cometeu um crime sexual, ele entra no cadastro e fica lá a vida inteira. Ele é monitorado por toda a sua vida. Ele é proibido de exercer uma série de profissões. Ele não pode cuidar de pessoas, ele não pode trabalhar em escolas, não pode trabalhar em hospitais. Toda vez que ele se muda, ele tem que informar a polícia para onde ele vai, e a polícia avisa as pessoas que moram na vizinhança. E aí você vai ver muitos políticos brasileiros dizendo: Roberto, isso é um absurdo, isso é uma sentença perpétua. No Brasil não existe sentença perpétua. E aí eu pergunto, que sentença receberam essas mulheres que foram estupradas por esse anestesista? Vocês já pensaram nisso? Elas estão condenadas por toda a sua vida. Todos os aniversários dos filhos vão ser datas em que elas vão se lembrar que foram vítimas desse crime obsceno.